Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café Virtual no Instituto Florestal. É uma grande alegria, um grande prazer contar com vocês, contar com a presença de vocês. E nós iniciamos esse nosso café de hoje, em 4 de julho, com esse panorama sobre os institutos de pesquisa do Sistema Ambiental Paulista, Instituto Florestal, Instituto de Botânica e Instituto Geológico, e sobre a importância da pesquisa científica. Eu sou Elaine Rodrigues e acompanho vocês em mais uma edição do nosso café, que é realizado pelo Instituto Florestal, pela Secretaria de Infraestrutura e de Meio Ambiente, e com o apoio institucional da ABJaica. Você pode acompanhar os nossos cafés virtuais toda quinta-feira, às 15 horas. Nossos encontros têm o objetivo de popularizar e de promover a ciência, o meio ambiente e as áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. E hoje nós trouxemos novamente um café especial, um café gourmet, para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Vamos falar no dia de hoje sobre a Festa da Árvore, que é uma comemoração tradicional no estado de São Paulo desde muito antigamente. Toda a nossa programação pode ser acompanhada pelo site iflorestalsp.gov.br, onde você pode fazer também a sua inscrição. Além das salas do Zoom, você pode participar através do Facebook do Instituto Florestal e do Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com transmissão ao vivo, e também depois você pode assistir às gravações. Você também pode compartilhar a sua presença no nosso café virtual, utilizando a marca IF Café Virtual no Instagram. Para falar, então, sobre a origem da Festa das Árvores, nós trouxemos 2 convidados bastante especiais, Felipe Zanus, pesquisador da Unicamp, que já trabalhou com a gente no Sistema Ambiental Paulista, e também o professor Jane Jorge, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. A Natália Almeida, que trabalha com a gente aqui no Museu Florestal, também vai participar dessa roda de conversa. Para iniciar, então, eu gostaria de chamar nosso diretor, Luiz Alberto Bucci, e também Rodrigo Levikovski, diretor executivo da Fundação Florestal, para dar as boas-vindas e chamar os nossos convidados para esse nosso cafezinho. Perfeito, Elaine. Muito boa tarde a todos vocês. É uma enorme satisfação. Rodrigo Levikovski, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui com a gente, porque nós estamos juntos, né? Estamos juntos aí em tudo, nas horas boas, nas horas difíceis. Operação Mata-Fogo agora já está pondo a gente um pouco para correr, e isso também é bom, né? Isso é muito importante. Você vai até mais rápido que eu, além de ser mais jovem, vai de bicicleta, e eu vou a pé na correria para a gente resolver os problemas aí. Muito obrigado pela sua participação, viu, Rodrigo? É um enorme prazer tê-lo aqui, e o Café Virtual está acontecendo todas as quintas aí, como a Elaine já bem disse. Primeiramente, eu gostaria, além dos agradecimentos aí do Rodrigo Levikovski, que é uma pessoa que certamente terá suas colocações, as suas ponderações diante da cultura que possui, né, nessa questão ambiental e enfim, de todas as ações que têm sido feitas entre nós. Quero agradecer o Felipe Januso, né, pesquisador, e o professor James Jorge também, por estarem aqui com a gente. Então, quando a gente fala, né, de Festa da Árvore, tudo, a gente já lembra, obviamente, de Alberto Lofgren, a gente lembra de João Pedro Cardoso. E João Pedro Cardoso, onde, né, recebeu todo o crédito pela festa da primeira árvore, o governo do estado de São Paulo instituiu a medalha
a medalha João Pedro Cardoso para aquelas pessoas que atuam na questão ambiental. E essa medalha, ela é concedida pela nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E hoje nós teremos 8 pessoas laureadas com essa medalha João Pedro Cardoso, né? Explicando a relação que isso existe com o Dia da Árvore. E depois a pergunta também, né? Porque o Dia da Árvore e tal, mas isso daí nós deixaremos para o nosso pesquisador Felipe e o professor James explicar. Era essa a minha abertura. Rodrigo, muito boas-vindas para você mais uma vez, representando o secretário. Você tem a palavra. Obrigado, Buti. Primeiro, eu acho que eu vou ter que, até eu chegar nessa elegância e educação igual a sua, Buti, vou ter que comer muito arroz com feijão ainda, viu? Obrigado pelos elogios. Na verdade, é bom quando a gente conversa com amigos que a gente só ouve coisas boas, né? Então, primeira coisa, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra, né, estar fazendo parte de um evento do Instituto Florestal. Hoje eu estou na Fundação Florestal, mas eu sou procurador do Estado, então o meu respeito por todos os órgãos do sistema é o mesmo, né? Não faço bairrismos, Fundação, Instituto Geológico, Instituto de Botânica, Instituto Florestal. Para mim, é tudo uma grande família bem intencionada em defesa da biodiversidade. E para mim é uma honra estar aqui no Instituto Florestal, porque é a entidade mãe, né, da defesa das florestas. Acho que é aqui que tudo começou, é aqui que se foi estruturado o sistema, né, de defesa de florestas. Sem o Instituto Florestal, acho que o Estado de São Paulo seria pobre em biodiversidade. Então, para mim, é uma honra estar aqui, ainda mais representando o Penido, né, que é uma pessoa de bem, uma pessoa fantástica. E para a gente que tem mais proximidade com ele, a gente vê como ele tem blindado os nossos técnicos e como ele tem incentivado os nossos trabalhos de forma muito republicana, né? Então, é uma oportunidade estar aqui, agradeço o Penido pela oportunidade. Queria só ressaltar a importância, né, do trabalho em conjunto, né, com o Instituto Florestal, e aí sendo muito honesto, a venda de madeira, operação corta-fogo, participação do Instituto Florestal nos planos de manejo. A gente tem contato direto com a Natália, a gente tem contato direto com o Alexander. Então, assim, são pessoas que engrandecem as nossas atividades diárias. E aqui eu vou fazer uma referência a alguns amigos que eu já estou vendo, né? O Fausto, a Andréia, o Helder, a Elaine, que são pessoas que eu já conheço. Vi que o Rodrigo Vitor está aqui acompanhando, então queria saudá-los a todos e saudar os 2 palestrantes hoje, o Felipe e o professor Gênesis, né? Estou bastante curioso para saber sobre a Festa das Florestas, né? Festa das Árvores, do antigo Dia das Árvores. Quero conhecer essa história e estou aqui à disposição e muito honrado de estar participando desse café, tá? Muito obrigado. Estarei acompanhando. Talvez tenha que sair uma saidinha rápida, porque também o Messias e o Gerd vão receber a medalha lá, e vou fazer uma palavra, principalmente em relação ao Messias, que é um guerreiro aí do sistema, lá da Jureia, muito antigo, mas estarei acompanhando aqui o Café Filosófico. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rodrigo Levicovics. Então, passamos agora então para o Felipe Januso para a sua apresentação então de 20 minutos. Muito obrigado. Felipe, só um minuto enquanto você se prepara, né? Alguns recados operacionais. Eu gostaria que vocês deixassem registrados no site o nome da instituição e a cidade de onde vocês estão falando, por favor. A participação também pode se dar pelo chat. Escrevam sua pergunta, façam seu comentário pelo chat ou também pelo Facebook. A nossa equipe ela vai resgatar essas perguntas e trazer para que a gente possa estar levando aos nossos convidados. Você também pode pedir o uso da palavra. Vamos tentar, à medida do possível, promover uma interação mais presencial, com microfone e com vídeo. E eu acho que são esses os avisos gerais. Felipe, está com você a bola. Tá certo, obrigado. Estão me escutando aí? Sim. Sim, estamos. Sim?
Sim. Legal, que bom. Obrigado, queria agradecer o Ruth, a Elaine, o Rodrigo da Fundação Florestal, né, todo o pessoal aí do Sistema Ambiental Paulista, em especial o Museu Florestal, né, no nome da Natália aí, a gente tem resgatado um pouco dessa história da Festa das Árvores, é um pouco do que eu vou falar hoje. Bom, a ideia é que a gente combinou, eu e o professor Janes, da Unifesp, eu fazer uma apresentação de 15 a 20 minutos, vou tentar, e depois o professor Janes fazer alguns comentários aí sobre a apresentação. Bom, eu me apresentando, né, como a própria Helene falou, eu já trabalhei no sistema, na Fundação Florestal, atualmente estou terminando doutorado na Unicamp, né, sou biólogo de formação, mas já fiz o mestrado e doutorado numa área interdisciplinar, né? Então, que discute tanto a questão ambiental como a questão da sociedade. Voltei, acho que caiu aqui. E aí, meu trabalho de doutorado, estou fazendo uma investigação da história das unidades de conservação aqui em São Paulo, né, como surge essas categorias e como elas são administradas também. E aí, como o próprio Butti falou, é impossível fazer esse levantamento histórico e não passar por Alberto Lofre, e claro, aí acabando passando pela... que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? E é bem interessante poder fazer essa... Ontem, dia de educação ambiental, amanhã, dia do meio ambiente, né? Que são datas mais recentes, né? O Dia do Meio Ambiente, por exemplo, comemorado desde 1972, né? A partir da Conferência de Estocolmo. E quando a gente fala Dia da Árvore, aposto que todo mundo aqui já participou, né? Alguma vez na vida participou na escola, fez um plantio de uma árvore, né? E com certeza acho que até os mais antigos aqui do grupo têm isso ainda mais vivo. Então, para poder fazer essa conversa a partir dessa perspectiva histórica. E falando de história, então, para contextualizar um pouco, né, a primeira Festa das Árvores, então, foi realizada, e é bacana, né, porque a primeira foi realizada dia 7 de junho de 1902. Ou seja, né, bem pertinho do Dia do Meio Ambiente, e nem se imaginava naquela época que ia ter Dia do Meio Ambiente, né? Bom, o que estava acontecendo nessa época, um pouco, para dar um panorama um pouco do que passava no mundo, né? Bom, vamos lembrar, se a gente pensar em outros países, a Festa da Árvore já vinha sendo comemorada. A gente tem registros, e aí dá o Robson, aqui do Museu Florestal, que tem tem feito um resgate aí bem bacana de Espanha, né? Itália, países que já celebravam a festa. Mas vamos lembrar que lá nos Estados Unidos, em 1862, por exemplo, se estava criando uma primeira reserva pública, o Parque Nacional a Reserva Pública de Yosemite. Depois, em 1872, vem o Parque Nacional de Yellowstone. Em 1890, o Parque Nacional de Yosemite, né? E em 1872, dia 10 de abril de 1872, na cidade de Nebraska, lá no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, foi celebrada a primeira Festa das Árvores nos Estados Unidos, por Julius Sterling Morton. E eles plantaram nessa festa mais de 1 milhão de árvores. E foi assim, um avanço muito grande. Era um estado que já estava meio devastado também nos Estados Unidos. E foi um feito muito importante para os Estados Unidos. Bom, então, dito isso, no cenário da conservação que estava acontecendo. No Brasil, né, a gente já tem aí desde 1600, desde do século 17, né, a gente tem o Regimento do Pau-Brasil, né, a gente tem a restauração da Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, José Bonifácio, né, preocupado em criar um sistema já de administração das matas, André Rebouças falando de criação de parques,
E aí a gente tem, na verdade, dois valores que estão dialogando, pensando em conservação das florestas, né? Um valor mais romântico, que está falando em conservar a beleza estética, a beleza da paisagem, e um valor mais conservacionista, que está ligado ao uso eficiente, ao uso racional, né? Em conter a destruição imprevidente das florestas. Bom, em São Paulo, o que acontece em São Paulo nesse período? O próprio nome desse debate aqui já traz um pouco disso, né? O café virtual. Bom, o café se expandindo, né, pelo Estado, as ferrovias se expandindo pelo Estado, os imigrantes chegando e ocupando o Estado de São Paulo, e isso demandando cada vez mais floresta, lenha, né? Para a gente ter uma ideia, no século XIX, para um trabalho aí do Mauro Vitor, né, que foi diretor do Instituto Florestal, o pai do Rodrigo Vitor, fala que no século XIX a gente tinha mais de 80% de cobertura florestal no estado. Em 1907, isso já tinha caído para aproximadamente 50% de floresta. Deixa eu ver, acho que é isso, 58%. Então, a gente tinha um consumo, um avanço de desmatamento muito grande, né? E a gente lembrando aí também, nessa ebulição que estava São Paulo, né, ocupação, expansão para o interior, em 1886 se cria a Comissão Geográfica Geológica. Eu vou falar um pouco isso porque eu não sei também quem é o público que está aqui, então é bom a gente dar uma contextualizada geral, né? Se cria a Comissão Geográfica Geológica em 1886, visando o desenvolvimento científico e conhecer o território de São Paulo, onde tinha um solo mais adequado para plantio, onde tinha mineral, né? onde estavam os recursos hídricos. E essa comissão foi formada por uma série de especialistas. Um deles, como todos vocês, talvez aí uma grande maioria já conhece, o Alberto Lofgren, um sueco, que nasceu em 1854, chegou aqui no Brasil em 1874 para participar de uma expedição e nunca mais foi embora, né? Morreu no Rio de Janeiro em 1918. Bom, Lofgren passou por alguns lugares antes de chegar aqui em São Paulo. Passou por Campinas, né? E em 1896 ele foi convidado para assumir a direção do Horto Botânico de São Paulo, que é onde, acho que o Butch está aí, boa parte dos colegas estão até hoje, né? O berço da conservação de São Paulo, aí o Horto Florestal, que depois muda de nome, né? E ele cria esse horto botânico e um serviço florestal, já pensando, né? São Paulo sem floresta vai ter problema com mudança climática, vai ter problema com água, vai ter problema com fertilidade do solo. Ou seja, ele já está falando de serviços ecossistêmicos em 1895, 1896. Né? Ele era considerado um racionalista, queria utilizar a natureza, né, os recursos naturais de forma racional. Até se fala que ele pode ter sido aí um pai do termo desenvolvimento sustentável aqui em São Paulo, apesar de esse termo ter sido cunhado só depois, a partir de 1970. Né? Bom, o Lofgren começa a trabalhar aí no horto florestal, no horto botânico, né? Os primeiros anos muito difíceis, mas eles intercambiavam muita informação já naquela época. Não era tão fácil como o WhatsApp hoje em dia, mas eles trocavam informação com outras instituições. E ele sabia o que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Em 1900, ele propõe um código florestal em São Paulo que, de certa forma, interferia na propriedade privada. Né? Era o Estado interferindo na propriedade privada. Isso, de certa forma, não foi muito bem aceito. Até hoje a gente tem, né, um pouco de dificuldade de interferir na propriedade privada, né, em questão de conservação e tudo. Imagina lá naquela época, né, em 1900. E aí, então, ele percebe que é importante comunicar com a sociedade. É importante fazer com que a própria sociedade compreendesse a importância de conservação das florestas. Ele chega até a propor um serviço florestal de particulares, né? E começa aí toda uma efervescência de publicar artigos em jornais, manuais, né? Pedindo o apoio da sociedade. E aí surge a ideia da Festa das Árvores. É nesse contexto que ela surge em 1900. Na verdade, a ideia surge em 1901 e ela é concretizada em 1902, como eu falei, em 7 de junho,
visando o culto e o amor às árvores, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com algum material sobre a Festa das Árvores. Essa daqui foi uma revista, uma publicação que foi da época, ela é uma reimpressão, né, da década de 80, mas que foi lançado em 1902, logo depois da festa. E com esse livro, não sei se o Enilton está aqui, mas esse livro que é talvez a nossa Bíblia aí sobre a Festa das Árvores, né? O Enilton, que é um pesquisador lá de Rio Claro, que publicou esse livro, que tem muita informação bacana, ele fez um ótimo trabalho. E tem esse outro aqui também, que é um outro, o João Pedro Cardoso, que foi o grande amigo das árvores. Então, essa minha fala aqui tem um pouco desse material, tem uns outros aqui também, depois eu posso mostrar, né? Acho que eu já falei uns 10 minutos quase. Bom, eu vou compartilhar, dito esse contexto, né, um pouco dentro do serviço florestal, aí dentro do Horto Botânico, eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouco e mostrar algumas fotos, algumas informações do que foi aí essa data. Estão vendo, né, minha tela? Bom, Lofren, quando passou por Campinas, ele se filiou ao Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que existe até hoje. O Regis Guilhamon, que foi diretor trabalhou aí no Instituto Florestal também, ele fala que pode ter sido pode ser considerada como uma ONG, né, da época. Ele reuniu uma série de intelectuais, de especialistas. Entre eles, passou por ali o João Pedro Cardoso, que foi um dos que realizou a Festa das Árvores. Ele tinha 32 anos nessa época. E o outro que passou foi o Coelho Neto, que foi considerado o propagandista da festa, né? Então, eles reunidos aí nesse centro de ciências que discutiam algumas teses super interessantes, eles estavam sempre em diálogo, né, com o que estava acontecendo no mundo, aí que se gestionou, né, que se geriu, que iniciou a Festa das Árvores. Eles chegaram até a publicar um artigo chamado A Devastação das Matas, né? Bom, como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho, né? Então, o trio Parada Dura, vamos dizer assim, o trio que organizou a Festa das Árvores. O primeiro, o Lofren, o idealizador, ele estava aqui em São Paulo, né? Bom, para a gente ter uma ideia do que o Lofren escreveu sobre a Festa das Árvores, né? Terá o Arbor Day, aí inspirado nos Estados Unidos. Opa! Deixa eu ver aqui que eu... Portanto, sorte de dar-nos o que a locomotiva nos tirou e fornecer ainda a esta mesma locomotiva o que necessita para que ambos, de mãos dadas e unidas, como irmãos, possam trabalhar no aumento constante do nosso progresso da grande pátria brasileira. Eis o que fará o Arbor Day. Eis o que significa também esta bela iniciativa da próspera cidade de Araras no faustoso dia de hoje. Bom, o outro que organizou, até tem no livro do João Pedro Cardoso, é interessante, ele fala que o Lofren deu a ideia, mas quem realizou mesmo, quem pôs a mão na massa para fazer, foi o João Pedro Cardoso, né? Ele era um engenheiro, ele tinha 32 anos nessa época, ele já tinha participado, ele tinha já trabalhado em estradas de ferro, e foi selecionado para ir trabalhar como inspetor de agricultura lá no Distrito Agrícola de Araras. Ele participou, então, desse Centro de Ciências, Artes, Letras e Artes de Campinas, que existe até hoje, e ele criou lá em Araras a Escola Prática de Trabalhadores Rurais, né? E foi nessa escola que se organizou a Festa das Árvores. Essa rede de especialistas, né, eles tinham uns ideais conservacionistas, eram até considerados como um início, talvez, aí do ecojornalismo, da divulgação científica. O Enilton Daltro, no livro dele, ele traz que a Festa das Árvores foi o primeiro movimento ecológico brasileiro, considerado, né? E a ideia aí dessa festa foi integrar cientistas, políticos, estudantes e cidadão comum, né?
o cidadão da cidade, pensando uma forma de educação para gerações futuras e para um país melhor. Aqui, né, um pouco do que o João Pedro Cardoso escreveu na época. Precisamos pensar no futuro do nosso Estado. E um dos meios mais práticos e acessíveis de iniciar a campanha contra a devastação, feita sem método e sem princípio, está, incontestavelmente, na Festa das Árvores. Bom, mas até hoje a gente sabe que para uma boa festa a gente precisa ter um bom marqueteiro, né? Um bom divulgador, um bom propagandista. E para isso foi eleito, participou aí o Coelho Neto. Ele seria, a gente falando aqui, seria como se fosse o Paulo Múzio, né? O nosso divulgador científico aí, que escreve matéria, que divulga, que administra as redes sociais. Nessa época não tinha isso, mas ele articulou para que fosse publicada essa revista da semana, que era distribuída em vários lugares do Brasil. Ele articulou todo o processo de divulgação aí da festa. Deixa eu ver. O Coelho Neto, na época, ele tinha 38 anos e nasceu no Maranhão, né? Depois fez faculdade de Direito no Largo São Francisco, aqui em São Paulo. E ele foi considerado um dos maiores escritores até 1922 aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia do que ele escreveu, né, num jornal da época, eu, que tive a fortuna de dormir agasalhado por uma floresta, posso dizer-vos, crianças heróicas do Renascimento, semeadoras benditas da segunda geração floral, fazei-o bem às árvores, que elas saberão corresponder à vossa caridade. E lembrai-vos de que a festa de hoje é o início de uma redenção. Renovar a flora é robustecer a pátria, da qual as flores, as florestas, são os reservatórios de vida e de fortuna. Então, é interessante esse olhar, né? Tanto vinculando a ideia de conservação como uma ideia de pátria, né? De patriotismo, como também uma ideia de recursos naturais, né? Da gente utilizar melhor, de uma forma mais racional, esses recursos. Bom, mas eles estavam lá preparando, né, nos preparativos da festa, que envolveu um mês aí quase de preparo, né, mas aqui de São Paulo estava partindo a comitiva de autoridades, né. O então presidente do estado de São Paulo saiu daqui da Estação da Luz e eles foram passando em vários lugares. Essas fotos não são específicas da viagem, mas para a gente ter são do mesmo período, né. Eles saíram daqui de São Paulo bem cedo e foram passando em alguns lugares, pararam em Jundiaí, pararam em Campinas, e onde eles paravam eram recebidos com festa, com fogos, bandas, né, que iam alegrando aí esse trajeto. Pararam em Limeira também. E dos preparativos, né? Então, imagina organizar uma festa dessa naquele período. Uma das preocupações era que podia chover. Mas o milagre veio, e o céu azul esplende lá em cima, risonho e formoso, refletindo a alegria dos corações. As ruas, né, de Araras, desde a estação até o Largo do Jardim, ornamentadas, e daí até o lugar da solenidade, arcos de folhagem, flores e bandeirinhas de cores palpitantes, felizes a aragem buliçosa. Um delírio de entusiasmo. Então, toda uma preparação para organizar a festa, e também teve a preparação dos alunos, né? Todas as entidades de ensino foram convidadas, eles ensaiaram um hino, eles ensaiaram uma coreografia para participar, né, da festa. Bom, e chegaram lá, então, a comitiva oficial, a comitiva presidencial, chegou por volta do meio-dia lá em Araras e partiu em comboio, né, em carros, até o local do evento, que era a Escola de Trabalhadores Rurais, Senador Lacerda Franco. Às 14 horas, começou a desfilar o préstito organizado assim: Banda de Música do Corpo Policial do Estado, sob regência do maestro Tenente Antão. Abriu o préstito a senhorita Julieta Rosas, filha do capitão Inácio Rosas, conduzindo o rico estandarte da Festa das Árvores, feito de cetim verde com bordados a ouro e seguido de 4 estandartes, delicada e artisticamente arranjados com os seguintes dizeres: 7 de junho de 1902, Araras, Estado de São Paulo. Bom, essas daqui foram as portas-estandartes, né, a Almerinda e a Julieta Rosa, o cortejo, né, que passou aí pela cidade,
E esse aqui é o estandarte que o Enilton conseguiu tirar uma foto, e acho que a Natália está com um aí atrás do ano passado, depois a gente vai mostrar ele também. Seguiam em alas as alunas e alunos das escolas, conduzindo ramos de flores, mudas de plantas, regadores, as enxadinhas e etc., acompanhados de seus respectivos professores, trajando elas de branco com uma fita em cores nacionais a tiracolo, e eles de preto ou branco com distintivo em cores nacionais, também a lapela. No centro da ala, iam as senhoritas Olívia Bueno e Matilde Usso, levando as bandeiras do estado de São Paulo. Então, teve todo um preparativo, uniformes, né, a roupa específica que as crianças iam utilizar. Né, hoje a gente não pode nem falar em reunir pessoas, né, porque a gente está vivendo esse momento super triste, né, de isolamento social. Mas eles conseguiram reunir mais de 600 estudantes, 600 crianças, para realizar essa festa lá em Araras. Né? E aí, ao passar pela residência do Coronel Justiniano, que era o presidente da Câmara lá de Araras, incorporaram-se a ele a desfilada das escolas. A pé, o senhor presidente do Estado, ou seja, envolvendo aí a maior autoridade do Estado, né, sua comitiva, convidados à nossa Câmara Municipal. Deslumbrado todos com um espetáculo nunca visto, a marejar os olhos, provocando a todos exclamações de aplauso, disse o jornal Tribuna do Povo. Bom, e a ideia era chegar até lá onde era a escola rural, né, onde também estava prevista realizar uma feira agrícola e pecuária. Para a gente ter uma ideia, né, a escola ela tinha essa cara aqui, né, a Escola Prática de Trabalhadores Rurais, que foi fundada por João Pedro Cardoso. Bom, para começar a festa, as bandas tocaram, óbvio, o hino nacional, né? E logo em seguida tocaram o hino das árvores, que foi feito especificamente para essa festa. A letra foi feita por Olímpio Portugal, apesar que tem aí algumas dúvidas, né, sobre o... E ele tinha 40 anos nessa época. E a música foi feita por João Batista Julião, um menino de 16 anos, né, que já tinha o dom da música. Bom, lógico, então agora eu queria até pedir assim eu falei que a gente ia fazer isso, a gente quando fala da Festa das Árvores, a gente sempre faz esse exercício. Quem quiser abrir o microfone e cantar junto, eu vou pôr aqui um trechinho do hino da Festa das Árvores. É lógico, a gente não podia passar sem isso. Então, quem quiser abrir o microfone e cantar junto, vou pôr, hein? Vamos ver se vai... como um coro de 600 crianças que cantaram naquele dia devidamente ensaiadas. Vemos das árvores da festa. Brotam flores de terça floresta. Cantem hinos de ramos um dia. Da criança pede a terra da vida o condão. Bom, pessoal, eu nem sei já quanto tempo eu devo ter estourado até, mas eu não vou, depois a gente pode compartilhar o link aí até para todo mundo ver. Bom, terminado o hino,
vem os discursos, né? O Olímpio Portugal, que foi quem escreveu a letra, né, agradeceu em nome da Câmara e falou: a ideia não é nova, mas Araras conta com a glória de realizá-la no Brasil, instituindo esse apostolado em que o terreno é o coração das crianças. E enfatizou: espero que a solenidade de hoje, reconhecida em elementos tão altos do prestígio do poder e da inteligência, sejam a certeza da vitória. Bom, aqui tem algumas fotos, né, para a gente ter uma ideia. Então, o palanque foi montado, as crianças aqui, eles tinham todo um ensaio à dupla, né? O menino com a enxada fazia a cova, né, o berço da muda, e a menina ia fazer o plantio, então eles iam em duplas, né, todos ensaiadinhos. Mas aí uma das participantes no livro do Enilton é até engraçado, né? Foi mesmo muito bonita a festa, mas não houve comida nem bebida. O que houve demais foi discurso, no comentário dela. Bom, aqui também uma outra foto para a gente ter uma ideia. E aí, logo depois dos discursos, as autoridades desceram do palanque, né, e começou o plantio de 242 mudas que foram enviadas aí do Horto Florestal de São Paulo, aí do atual Parque Estadual Alberto Loffen, produzidas pelo então diretor, né, e sua equipe, o Alberto Loffen, jacarandá, jequitibá, aroeira, cabriúva, angica, peroba, né, uma série de espécies. E aí o governador, né, o presidente do estado desce, recebe uma muda e faz o plantio, né? Ele plantou o Domingos de Moraes plantou um pau-brasil e o Justiniano plantou um cedro. É isso. E as outras 240 mudas foram plantadas pelas próprias crianças, né? E daí as crianças entoaram novamente o hino, junto com a banda, e alguns outros meninos. Eu acho que essa frase é super bacana também. Todos armados de instrumentos agrários, como pás, enxadas, regadores, desfilaram então pelo pavilhão todas as crianças, sendo a cada uma delas distribuídos cartuchos de doces, assim como pelas excelentíssimas senhoras. No livro, eles falam que também foi distribuída uma limonada. As crianças, então, foram presenteadas aí com doces e uma limonada. E no final foi distribuído esse cartão, que é como se fosse um cartão postal, né, para a época, com uma folha, né, e também com um texto aí super bacana, que o próprio Coelho Neto fez como uma lembrança para quem tinha participado desse evento. E aí a festa terminou por volta das 5 horas, depois também eu posso deixar aqui para a gente ler junto até esse texto que fala, né, dessa necessidade do amor, de defender as árvores, né, que fazem parte da nossa vida. E aí a festa continuou à noite, né? Teve uma série de saraus literários, né, música, aí inclusive na casa do presidente da Câmara, o Coronel Justiniano, depois dessa queima de fogos, né? E esse jantar que foi oferecido, então, e aí o Enilton traz até um pouco desses banquetes que foram servidos, né? Os saraus, né, foram restritos aí para as autoridades, mas a população seguiu em passeata, né, em cortejo à noite, e foi no coreto principal da cidade, que essa foto aí representa um pouco isso, e também fez ali a sua celebração, a sua festa, né, com recitais, com a própria música. Ou seja, uma ideia de aliar, né? O plantio. Hoje a gente, quando fala Dia da Árvore, muitas vezes é um plantio de uma, né? A gente vai lá e planta uma árvore. Nessa daqui eles tentaram incorporar outros elementos e por isso mesmo chamaram de Festa das Árvores. À noite, um menino de 8 anos, que era filho do Olímpio Portugal, ele recitou poesias, né? Teve uma outra criança também que recitou uma poesia, todas ligadas às árvores, né, às florestas, a paixão pelas plantas. Né? Aqui essa poesia, As Flores e os Pinheiros. E aí, acho que essa frase do Coelho Neto aí mostra que ele era, acho que, um ótimo comunicador mesmo, né? Isso aí ele escreveu em 1902, que essa festa seja imitada em toda a República, onde só a política tem sido mais funesta que o machado. Que às vezes a gente pode até, quem olha pode até pensar que talvez seja atual, né, essa frase. Bom, a festa ela foi se expandindo, né? Ela começou ali em Araras, mas depois foi realizada em Itapira, em Campinas. Essa daqui é uma foto da primeira festa que foi realizada aí no Horto, em 1928.
Depois também foi realizado pelo próprio Museu Florestal, pelo próprio Instituto de Botânica, o Frederico Carlos Rene, né? E aqui um pouco do que a gente tem resgatado nessa história. Então, desde 2018, a gente tem feito aí, junto com o coletivo Amigos do Museu Florestal, a gente tem promovido uma série de atividades na Semana da Festa das Árvores, né, em setembro, resgatando, né, utilizando até esse material, toda essa simbologia aí, fazendo caminhadas históricas, trazendo crianças, um grupo de escoteiro, pesquisador Osni do Instituto Florestal, e realizando, claro, também plantio de árvore, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou passar umas fotos aqui rapidinho. Não sei se a Natália ou o Paulo querem comentar algo. Com oficinas, né, artísticas, aí o pessoal do movimento infanto-juvenil crescendo com arte. A Maria José, que tem um trabalho super bacana. As crianças. E sempre terminando com festa, com sarau, né? Aí o Paulo contando uma das suas músicas e histórias lá no Museu Florestal. Um coral. E o ano passado a gente fez uma proposta diferente, a gente tentou expandir. Então a gente criou um site, as pessoas podiam escrever atividades pelo site, né? E o estandarte, que a Natália falou, a gente criou um cartão postal também. Teve mais de 30 atividades inscritas. Em Bertioga, Florianópolis, Bahia, Minas Gerais, várias escolas da região também se inscreveram em atividades, né? A gente participou divulgando lá no Avistar também, que é a maior feira de aves, e onde o pessoal ia, levava o estandarte da Festa das Árvores, né? E a Natália, junto com o Robson, o pessoal lá do Museu Florestal. Uma escola que fez uma caminhada lá no Horto, envolvendo, né, desde os funcionários terceirizados aí, como a Rita, os estagiários, né? Aí a Nancy foi a madrinha da Festa das Árvores, a estagiária lá do museu, infelizmente não está mais, já acabou o estágio. O Robson dando uma oficina. A gente conseguiu trazer o Curupira de volta para o Horto. Aqui esse senhor que está aqui é o artista que fez a estátua do Curupira lá em 1970. E a gente trouxe o Curupira de volta também como atividade da festa. Pombo correio, né? Pinturas aí, as crianças com o estandarte. E que a gente continue seguindo aí com essa missão de criar o amor nas árvores, né? E aí fica o convite já da Festa das Árvores de 2020. Acho que a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, mas fica o convite para todos. É isso. Falei o quê? Meia hora. Mais de meia hora. Desculpa. Mas era um pouco esse contexto histórico aí que queria falar e um pouco do que a gente tem feito de resgatando essa história aí junto com o pessoal do Museu Florestal, né? Felipe, foi um resgate belíssimo que você apresentou para a gente, esse resgate histórico de um tempo em que as pessoas se reuniam para cultuar, para prestigiar a árvore, né? E festejar a árvore é cultuar a terra, é reconhecer que somos dependentes do ambiente para comer, para beber, para respirar, para ter uma vida plena e uma vida boa. Então, eu fiquei bastante feliz de ver, de acompanhar esse resgate e gostaria, então, de chamar o professor Jânio Jorge para continuar essa nossa conversa, esse nosso café. O meu café aqui já servi 2 vezes, tem mais um pouco de café aqui, né? Então, a gente vai repondo o café, porque a conversa é muito boa. Muito obrigado pelo convite. Vou aqui fazer algumas observações sobre o que o Felipe apresentou, essa festa muito bonita, né? Muito interessante, inclusive. Então, só pontuando, no que se refere ao contexto, nós podemos lembrar que a madeira era uma matéria-prima fundamental, né? Se hoje ela é muito importante, até aí no início do século e antes disso ela era fundamental, né? Então, havia aí a preocupação em preservar matas que possuíssem madeira de lei, já registrado aqui no Brasil, na época colonial, depois
no Império, e nós temos aqui o Felipe apresentando aí já um período republicano, né? Então, a preocupação em preservar as matas, porque a preservação das matas garantiria que o país, ou a coroa portuguesa na época colonial, tivesse esse recurso fundamental, existiu, e também a vinculação entre matas e a produção de água também já era conhecida, né? A associação entre o desmatamento e o fim das nascentes. Então, nós temos aí uma história longa no que se refere a pensar a natureza aí do ponto de vista utilitário. Você fazia navios de guerra com madeira, né? Então, se um país não tivesse acesso a madeira de qualidade, ele poderia, inclusive, ter dificuldade no que se refere à produção de navios, questões, então, de interesse nacional. Então, existe aí uma história no Brasil antiga, né, de ilustrados, de estudiosos que se preocuparam aí em preservar as matas, e em grande parte porque havia essa visão utilitária. O nosso próprio país, inclusive, tem o nome de uma árvore, né, pau-brasil. Isso é bem interessante, que nossa própria identidade aqui e o impulso inicial para a ocupação do nosso território nasceu aí dessa presença de uma árvore que tinha importância na Europa. Então, pensando assim a questão do conservacionismo, no Brasil ele era antigo, o que se refere a você usar a madeira, preservar aí a madeira devido à sua importância, né? E vinha ali, já existia na época colonial, atravessou o Império, chegou na República. Então, eu acho que isso valeria a pena a gente contextualizar. Tem ali a questão da ferrovia. A ferrovia, vocês sabem, ela é um dos grandes símbolos da primeira Revolução Industrial, que todo mundo também lembra, né? Quem estudou e acompanhou direitinho as aulas de história, né? Primeira Revolução Industrial, foi o centro na Inglaterra, depois ela se expandiu no século XIX para outros países. E a ferrovia chegou aqui, e já no início do século XX, nós já temos a segunda Revolução Industrial, né? O mundo está passando aí por um processo de urbanização, de industrialização, os mercados aí estão se estreitando laços, e é o que vai explicar, inclusive, aí essa grande expansão dos cafés no interior paulista, né? Porque São Paulo se torna fornecedor aí de café no mercado mundial, e o café era especialmente consumido em cidades que se industrializavam, né? Então, a industrialização e a urbanização, o mercado mundial de café, explicam aí esse grande avanço da cultura cafeeira no interior paulista, e as matas virgens eram um estoque de terras férteis para o café, né? Então, as fazendas de café sempre buscavam expandir a ocupação, elas tinham estoques de áreas florestais e iam ocupando isso porque a mata virgem, quando devastada, propiciava aí um período de fertilidade maior para os cafezais. E como a gente pode observar quando vai ao Museu Florestal, que possui registros artísticos e fotográficos da devastação das matas do interior paulista, é algo muito impressionante, né? Então, os registros que nós temos da destruição das matas em São Paulo são impressionantes. E eu acho que é esse contexto que ajuda a gente a entender um pouquinho os personagens aí que o Felipe apresentou. Porque no próprio Museu Florestal eu vi fotografias de destruição das matas no interior, né, a expansão das fazendas, é algo muito impressionante. E tem outros registros, né? O próprio Felipe apresentou aí a preocupação dos autores. Então, acho que também esse ponto vale a pena a gente pensar. Além disso, tinha a questão da arborização nas cidades. Também nesse período, você tinha
os paradigmas científicos mudando, né? Mas ainda vigorava um paradigma ultrapassado, que era aquele dos miasmas. Então, havia assim uma ideia de que a presença da árvore na cidade ajudava a tornar a cidade mais salubre, evitar os miasmas, né? Então, quando a gente pega as propostas de urbanização do início do século XX, muitas delas ressaltam a importância de nós termos nas cidades parques, termos árvores, né? Então, existia no interior paulista essa preocupação e nas grandes cidades do Brasil, nas principais cidades de São Paulo, você já tinha preocupação também com a arborização urbana. Você não deixar a cidade se industrializar, se urbanizar, sem que houvesse dentro dela áreas verdes, né, que garantiriam maior salubridade, permitiriam aí o contato do cidadão com a natureza. Então, aí no início do século, ainda São Paulo tinha muitas áreas verdes, né, mas mesmo assim já a devastação provocada pelo aumento da urbanização já ocorria. Então, acho que também é um ponto que a gente poderia ressaltar. A Natália comentou agora um pouquinho antes, quando nós estávamos fazendo um teste aqui nesse material, no nosso programinha aqui para entrarmos no café, ela comentou que das 242 mudas, nenhuma sobreviveu. Se eu tiver entendido errado, a Natália pode me corrigir, mas era uma conversa informal, ela comentou, né? E aí é algo bem também emblemático, não é isso? Essas 242 mudas de árvores nativas que foram plantadas, elas desapareceram. Então aí já fica um alerta, né? Para aí a dificuldade que nós temos em preservar mesmo aquilo que simbolicamente teve um valor elevado. Então, eu acho que tem esse ponto também que é muito impressionante. Acredito que tem aí uma questão também importante, que é como vai se formando uma opinião pública favorável à preservação da natureza em São Paulo. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Como em São Paulo vai se formando e que vai resultar aí nas iniciativas, né? Que é nós, Instituto Florestal e outras. Então, acho que por esse lado, a Festa das Árvores é muito interessante, porque ela vai mostrando como a sociedade é toda conflituosa, ambígua, como tem aí movimentos contraditórios, né? Por um lado, nós estamos vendo uma grande devastação das matas e, por outro, estamos vendo um surgimento aí de uma consciência que se importa com a preservação. Então, acho que a Festa das Árvores, todo esse contexto aí que o Felipe apresentou, as autoridades, as escolas, os cientistas, os literatos, toda a imprensa, né? Vários agentes, de alguma forma, refletindo sobre a necessidade da preservação e procurando atuar junto à sociedade para despertar aí iniciativas que, de alguma forma, se não impedissem, evitassem aí um esgotamento completo. Então, eu acho que, por esse lado, o trabalho do Felipe, aí, que o Felipe apresentou, a Festa das Árvores, nós poderíamos compreendê-la de uma maneira muito interessante, né? Como ela fazendo parte desse movimento da sociedade paulista em produzir reflexão e sentimentos que favorecessem a preservação, né? E que talvez nos ajudem a entender as próprias instituições que foram sendo criadas em São Paulo. Nós sabemos que o Estado de São Paulo possui aí instituições científicas que se formaram aí no final do século XIX, hoje algumas delas ainda estão em plena atividade, né? Então isso é um orgulho de São Paulo, e existe aí então um caminho para a gente entender por que essas instituições se formaram, por que elas permaneceram, e isso de alguma forma, na minha opinião, se relaciona com o que o Felipe apresentou, que é esse envolvimento de
diferentes sujeitos históricos nessa reflexão, né? Embora nós sabemos que, do ponto de vista objetivo, a devastação das matas em São Paulo foi fortíssima, né? Como vocês sabem melhor que eu, que vocês atuam aí no Instituto Florestal. Mas é muito interessante a gente ver esse movimento contrário, né? Simultaneamente, mas na direção contrária, né? Tem a devastação, mas também há um movimento de se contrapor a isso. E eu acho que isso em São Paulo é muito forte. São Paulo, vocês sabem, sempre foi vanguarda no que se refere tanto à destruição quanto à preservação ambiental, né? No final do século XX, aí São Paulo teve um protagonismo muito grande no que se refere a discussões a respeito da preservação das matas, a criação de reservas, a própria legislação ambiental. A própria Constituinte Paulista é exemplo aí de que em São Paulo nós tivemos aí um movimento forte da sociedade, né? A criação do Parque da Serra do Mar, acho que tem muita gente ainda que lembra. Ora, tudo isso não nasceu também no final do século XX, remonta aí a uma história mais longa que, na minha opinião, o Felipe apresentou um capítulo. Por fim, para eu não me alongar e abrir a palavra para vocês, eu queria chamar a atenção da importância da abordagem histórica, né? Ou, de outro modo, de como é importante nós conhecermos a história do pensamento ecológico brasileiro, do conservacionismo brasileiro, e como é importante nós refletirmos sobre a história dos institutos de pesquisa de São Paulo. Porque como eles são seculares, né, eles começam no final do século XIX, no início do século XX, e chegam agora até hoje aqui, eles são um registro de todo o debate ambiental que existiu, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, a Festa das Árvores, como foi apresentado pelo Felipe, ela fazia parte de um contexto global. Não foi à toa que eles se inspiraram nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos também viviam um contexto de devastação, de urbanização, de industrialização, e, portanto, elas são, do ponto de vista da pesquisa, um caso muito interessante para a gente acompanhar, porque você consegue acompanhar não só a história local, mas a própria discussão internacional no que se refere aí a diferentes paradigmas científicos, a diferentes abordagens. Também, como nós fizemos aquela conversa no Dia dos Museus, e havia muitas pessoas que se pronunciaram, que trabalharam no Instituto Florestal, você nota a riqueza, né, que há na instituição no que se refere à sua memória e à sua história. E eu acredito que isso é, inclusive, positivo, não só para a questão da identidade, mas resgata aí ideias que podem ter muita serventia atualmente. Então, quando você resgata, quando você vai observar aí a história dos moradores de São Paulo que se mobilizaram aí em defesa das matas, por uma razão ou por outra, em defesa das árvores, em defesa dos institutos, em defesa do Instituto Florestal, você está preservando a instituição e você pode encontrar boas ideias que, elaboradas, podem ter uma grande utilidade no presente. Então, eu acho que isso também é valioso, né? Nós vamos ler alguém lá do início do século XX e podemos encontrar alguma ideia que tem ainda muito a dizer ao nosso tempo atual, né? Por exemplo, o uso múltiplo das águas, que a Constituição Paulista de 89 consagrou, seguindo a Constituição Brasileira, ele já aparecia lá no início do século XX, a ideia do uso múltiplo das águas, né? E aí, no caso da conservação das florestas, a mesma coisa. Do ponto de vista histórico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para evitar o anacronismo. Então, o anacronismo na área de história é você atribuir ao passado categorias e formas de pensar e sentir que são do presente. Então, quando a gente acompanha sempre o passado de
instituição, de algum lugar, né? Sempre é preciso tomar esse cuidado. Então, quando a aproximação, desenvolvimento sustentável que o Felipe fez, né? Os serviços ecológicos fazem sentido do ponto de vista da objetivo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a terminologia, porque senão você às vezes pode induzir aí a um entendimento um pouco desfocado do que tem de específico naquela época. Não conhecia aqui o caso da medalha, né? João Pedro Cardoso, achei muito interessante e, enfim, acho que aí o Serviço Florestal, o Instituto Florestal, o Museu Florestal tem aí um material riquíssimo, né? Tem um acervo riquíssimo, tem a memória dos seus servidores, então eu acho que esse resgate histórico é muito importante para a gente entender o Estado de São Paulo, entender a história global e entender a instituição. Muito obrigado. Professor Janes, muito obrigada. Felipe, muito obrigada também. Eu gostaria de chamar a Natália para estar fazendo junto com a gente esse debate, essa interação com os participantes. Oi, A gente tem... Oi, Natália, tudo bom? Oi, Elaine, tudo bem? Eu só acho que não estou conseguindo liberar a câmera, eu acho que tem que ser alguém do host, né? Agora foi. Okay. Queria mostrar o estandarte aqui, ó, que a gente fez a várias mãos, né? Robinson ajudou a costurar, a Nancy também, que estava trabalhando com a gente, foi uma grande madrinha, como o Felipe também ajudou a gente na arte, foi outra letrinha para cortar em casa, e a gente caminhou com ele nas atividades do ano passado, ao longo de todas as atividades, dos trajetos, né? Até nas ações internas a gente deixava ele lá em pé, né? A gente tem algumas perguntas que chegaram pelo Facebook, né, para o Felipe, e para alguns comentários também mais genéricos, né? E o Janes comentou sobre a questão do arboreto que foi plantado lá em Araras, né? No próprio livro, que o Enilton, o livro é de 2002, se não me engano, né? Ele conta um pouco como isso aconteceu. Na década de 40, aquela área foi loteada. Então, em 45, acho que foi aprovado o plano municipal, e em 47 começou o loteamento. E nesse loteamento, as árvores foram sendo suprimidas aos poucos. Por um tempo, eles formaram uma praça, né? Tem até o nome da praça aqui, enfim, agora eu não vou achar, mas eu li agora há pouco. Ele tem o nome das... Mas falou que em alguns motivos, inclusive, tinha gente que entrava nesse condomínio para pegar as frutas de algumas das árvores, e isso era um dos motivos para terem arrancado. E depois, acho que o próprio quarteirão, que ainda sobrou por um tempo como uma praça interna, né, desse loteamento, acabou também sendo construído. E pelo menos até 2010, para não dizer que foram totalmente extintas, tinham sobrado 2 sapotis, que foram árvores que ficaram na esquina, né? Como se fosse no calçamento desse quarteirão. E o Enilton, ele acompanhou um pouco no Facebook, ele inclusive falou que teve uma questão pessoal para resolver, infelizmente ele não ia ficar até o final. E ele fica, como morador, né, biólogo e também, né, preocupado com essa questão, ele fala que ele é até injusto, porque por conta da festa, o símbolo, né, o slogan da cidade é a Cidade das Árvores, até hoje, né? E que, infelizmente, não existe realmente uma preocupação interna, né? O Robson, que está aqui acompanhando da gente, ele disse que teve uma matéria feita, né, por um jornal um pouco mais recente, acho que até no centenário da festa, se eu não me engano, o Robson, se puder depois me corrige.
em que o jornalista fala que ele não se espanta que tenha ouvido um plano de derrubar esse bosque, ele se espanta de não ter tido uma mobilização da comunidade para tentar impedir, né? Então, e o que é importante ressaltar é que a Festa das Árvores, né, mais do que um evento isolado, era dentro de uma visão de que a preocupação da natureza não adiantava estar só no texto da lei, né? Ela tinha que estar no seio da comunidade, dos cidadãos mesmo. Então, a festa era isso, era para plantar a semente do amor às árvores nas pessoas e com foco muito grande nas crianças, nos escolares, né? Eu vou aproveitar e já fazer uma das perguntas que a Helena, nossa colega aqui de Mogi Guaçu, pesquisadora do Instituto Florestal, ela mandou através do Facebook. Eu vou ler agora, né? Sendo o desenvolvimento sustentável um conceito que já estava presente entre os ambientalistas, né? Ela coloca até entre aspas, ambientalistas, do início do século passado, na sua opinião, ela está se dirigindo ao Felipe, eu acredito, o que impede até hoje que esse conceito seja posto na prática? Obrigada pela sua apresentação e parabéns pelo seu trabalho. Eu digo que é pelo Felipe, porque ela mandou no momento que o Felipe estava falando, mas eu acho que ambos os convidados têm muito a comentar sobre isso. Então, eu queria agora que o primeiro Felipe, depois o professor Janes, pudessem comentar um pouco sobre responder, né, a pergunta da Helena. Obrigada. Natália, antes só de você passar a palavra, eu gostaria de anotar que nós temos participantes de Santos, de Itapetininga, do Jardim Peri, aqui de São Paulo, de Mogi Guaçu, Pindamonhangaba, Itanhaém, Cubatão, Teodoro Sampaio, Ilhabela. Temos instituições como a APTA, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Morro do Diabo, Estação Ecológica, Estação Experimental de Mogi Guaçu, e temos também um participante internacional, é o Xavier Escobar de Quito. Xavier, muito obrigada por sua participação conosco. Temos também participantes de Santos, de Vitória do Espírito Santo. Muito obrigada por vocês estarem tomando esse café com a gente. E Felipe, Janes, a palavra é de vocês. Eu vou aproveitar aqui, interessante, né, que no próprio chat aqui, a André, por exemplo, falou que em 2002 foi realizado um super evento lá na Floresta Edmundo Navarro de Andrade para comemorar os 100 anos da festa, né? Então, a gente também vai reconstruindo aí esses momentos. Acho que a Natália até me mandou uma foto aí dessa festa também que foi realizada lá em Rio Claro, né? Bom, como o próprio Janis falou, né, acho que essa aproximação com os conceitos ela é mais didático do que aqui nesse caso, né? É mais didático, e aí a própria pergunta acho que traz um pouco isso, né? Eles utilizavam muito a ideia, acho que, de uso racional, de benefícios diretos e indiretos da floresta, né, das matas, e vamos falar também que a gente não tinha ideia de educação ambiental nesse período, né? A gente não tinha esse conceito de educação ambiental. Então, eles traziam muita ideia da cultura florestal, né? De transformar uma cultura. E aí, acho que puxando um pouco para o gancho da pergunta, eu acho que essa visão de que se tinha de construir uma nação, uma pátria, que tivesse como base, né, as ideias conservacionistas. Na outra roda de conversa que a gente fez, a gente falou que na década de 20 e 40 isso ficou muito evidente também, né? Eu mostrei esse livro aqui que fala Proteção à Natureza e Identidade Nacional, que era a ideia de criar uma identidade nacional baseada na natureza. Acho que esse projeto não teve tanto sucesso. O que esses autores têm falado é que o período depois do desenvolvimentismo, né, de expansão das indústrias, o próprio regime militar, né, ele, de certa forma, sufocou um pouco desse pensamento conservacionista. Então, acho que a gente... E aí, como o Janis falou, é olhar um pouco desses movimentos, né, se inspirar e pensar em como a gente transporta isso para uma realidade hoje, né? Assim, eu, quando vejo, por exemplo, que eles conseguiram reunir 600 crianças
em um dia e plantar 240 mudas, por exemplo, assim, eu não sei se isso tem sido feito no Brasil, talvez nos últimos, não sei, assim, não sei, talvez quem esteja nas unidades aí fazer isso em um dia, sabe? Acho que é um pouco da gente trazer essa inspiração, esse ensinamento e provocação para a gente fazer, né? Se naquela época com poucos recursos, eu imagino, né? Num momento de dificuldade de comunicação, conseguir fazer isso. E aí acho que mostra mesmo o legado de São Paulo, o legado do Serviço Florestal, o legado do Instituto Florestal, né? Nessa missão que é criar essa cultura florestal, essa opinião pública, aí, como o próprio Janis falou. Né? E aí aliando, né? Não só a área científica, acadêmica, mas trazendo a arte, né? a cidadania, a dimensão política, a dimensão das escolas, né? Um dos aspectos que eu achei super bacana também, relendo esse material, é que essa foi uma organização intergeracional. Né? A gente tinha um menino de 16 anos participando da elaboração da música e o Alberto Lofren aí com 48 anos. Então, acho que também promover esses espaços de troca intergeracionais é importante na construção desses eventos, né? E para que eles não sejam só um plantio, que eles sejam processos de mudança e de transformação. Acho que é isso. Não sei se respondi aí a pergunta, mais um comentário, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa pergunta, que é uma pergunta fundamental, não é? Por que a gente não consegue estabelecer o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade? Então, eu acho que nós devemos ter um olhar duplo. Por um lado, termos consciência que esse é um problema global. É um modelo de civilização, de sociedade que nós historicamente formamos, que se universalizou e que trouxe no seu interior essa grande crise que é a crise ambiental, que vocês conhecem muito bem, né? Então esse é um problema, digamos, global e que vai envolver um esforço gigantesco, mas decisivo aí para ser superado, né? Então acho que existe uma questão, um âmbito que é global. Não é só o Brasil que não pratica o desenvolvimento sustentável. Na verdade, praticamente todo mundo degrada a natureza, né? Acho que talvez um país ou outro o Butão talvez seja um país que tem algum equilíbrio ecológico. Mas, de modo geral, então nós temos um problema que é global, que se acelerou a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, depois ganhou novo impulso aí com a segunda Revolução Industrial, e o Brasil aqui, nós acompanhamos também o ingresso nesse caminho de destruição, né? Então, existe uma questão que é global, é um desafio, né? É um desafio no mundo inteiro. Como conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental e a recuperação ambiental, né? Então, esse é um problema gravíssimo, vocês sabem, então teria uma dificuldade muito grande. No Brasil, então, eu acho que a gente tem então a questão global, e aí nós teríamos que articular a questão nacional, regional, local, né? Vamos trabalhar assim, brasileira, que é essa, além dos problemas gerais que nós temos, há os problemas específicos aqui do Brasil, de São Paulo, e aí nós também podemos olhar para ele, né? E é aparentemente o uso predatório, né? O uso predatório da natureza em São Paulo foi muito forte, no Brasil é muito forte ainda hoje. Eu acho que isso talvez seja algo que explique aí por que a devastação ambiental é tão grande aqui em nosso país. Então, acho que o que desesperava aí os personagens que foram apresentados na Festa das Árvores era ver essa irracionalidade absoluta no uso dos recursos naturais quando se tinha em conta o interesse geral da sociedade. Então, isso aqui no Brasil é mais saliente, talvez, do que
em outras regiões do planeta, mas o problema é planetário. Tem um livro que vocês devem conhecer, A Ferro e Fogo, do Warren Dean, que faz a história da Mata Atlântica, né? Um livro clássico de um personagem, de um historiador muito famoso, muito atuante, personagem interessante por si só. Ele tem um capítulo que é o capítulo que eu acho hoje que nós precisaríamos ler e reler. Ele está falando aqui do final do século XX, fala do movimento em São Paulo para a preservação da Mata Atlântica, e o capítulo se chama Fazendo a Lei Funcionar. Então, eu acho esse título espetacular, né? Ele vai mostrando a legislação foi criada no contexto da redemocratização brasileira e agora é fazer a legislação funcionar. Então, hoje, na minha opinião, o que é empecilho para que nós consigamos diminuir a degradação ambiental e avançarmos aí na direção da sustentabilidade é a falta de participação social. Nós temos uma legislação ambiental positiva, nós temos uma série de conselhos que permitem a participação, nós temos a sociedade que se interessa pela questão ambiental, mesmo que contraditoriamente, né? O ser humano é contraditório. Nós temos que aceitar isso, é ambíguo, é contraditório, né? Então, em São Paulo, as pessoas são contraditórias. Às vezes elas degradam, mas querem preservar ao mesmo tempo. Às vezes a ação prática delas é de degradação, mas ela tem uma empatia, gostaria de preservar, enfim. Por que isso acontece? Pela pobreza, pela ganância, aí é uma discussão que não cabe aqui, que o nosso tempo é curto. Mas eu acho que hoje o nosso desafio é aumentar a participação social no que se refere à proteção ambiental. Eu acho que esse é o fator fundamental, né? Todas as unidades de conservação, os conselhos de bacia hidrográfica, os conselhos municipais, que no estado de São Paulo nós temos inúmeros conselhos municipais de meio ambiente, de parques, né, conselhos gestores, e nós precisaríamos urgentemente incrementar a participação social, porque a participação social, ela educa por si só, né? Uma pessoa começa a participar de um conselho, ela começa a ver o mundo de outra forma, seja de qual classe social ela for. E eu acho que é a nossa necessidade urgente, né? Nós temos uma legislação, nós temos um diagnóstico da crise ambiental, nós temos um diagnóstico aqui dos problemas ambientais em São Paulo, e nós precisamos agora implementar a participação social, porque se não houver a participação social, a lei não vai funcionar. O que faz a lei funcionar é a participação social. Então, no meu entendimento, hoje, o ponto número 1 para nós aumentarmos aí a qualidade ambiental do nosso país é nós incrementarmos a participação social. Obrigada, Janis. Eu gostaria de convidar o Rodrigo Levikovics. A gente está falando, então, de qualidade ambiental, né, de ampliar a conscientização. Gostaríamos de ouvir de você, Rodrigo, porque a Fundação vive esse dilema, né? São centenas de milhares de hectares que precisam ser conservados, e essa interação com as pessoas, com o público que visitam essas unidades de conservação, como que você vê iniciativas como essa, do Dia da Árvore, esse resgate histórico que foi feito pelo Felipe hoje? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Fundação Florestal e de tudo que a gente está conversando hoje em relação a essa festa da árvore. Bom, primeiro, parabenizar o Felipe e o Janis pelas considerações, né? Foi muito interessante, né, a palestra e essa digressão histórica que a gente teve, né? E, assim, acho que, na minha opinião, na verdade, a gente não tem que ver isso como um dilema, né?
Acho que a participação social ela é importantíssima e a gente tem que cada vez mais fomentar com que ela tenha maior efetividade. Então, acho que o primeiro ponto que nos traz bastante orgulho é que hoje em dia a gente está com um percentual aí de 95% dos conselhos instituídos e funcionando nas unidades de conservação que a gente faz a gestão, né? Então, isso já é um reflexo bastante positivo da participação social, mas eu acho que ela não se esgota nisso. Os conselhos têm um papel importantíssimo, mas a participação social é muito mais ampla do que os próprios conselhos, né? Acho que a participação social ela vai desde a sociedade conhecendo os atrativos, né? Visitando as unidades, as parcerias que a gente pode fazer junto com as comunidades locais para a operação de ecoturismo, para o turismo científico, para uma diversa gama de possibilidades, como que a gente pode trazer a cultura local para dentro das unidades. E aí são eventos como o Dia da Árvore, mas mais do que eles, né? O Dia da Consciência Negra, por exemplo, nas unidades que são próximas ou sobrepostas a comunidades quilombolas. Como que a gente traz a cultura caiçara para dentro das unidades? É uma coisa que a gente está começando a trabalhar de forma mais profícua agora, com as parcerias que a gente está fazendo. Então, a gente está entendendo que, ainda que se trate de permissões de uso, concessões ou autorizações, a gente tem que trazer a cultura local, porque a participação social ela pode ser vista dessa maneira também, como que a cultura local ela pode ingressar nas áreas de uso público e ser espraiada para toda a sociedade. Então, assim, a gente tem trabalhado de uma forma bastante ampla a questão da participação e pensando sempre no empoderamento da sociedade nos espaços que estão disponíveis nas unidades de conservação. Claro, a gente sempre tem espaços que não são destinados ao convívio, como as zonas intangíveis, que são mais restritos para a proteção da biodiversidade, mas nem eles estão excluídos da participação social, né? O conselho se manifesta quando a gente faz um plano de manejo, e é o plano de manejo que define se essa área vai ser intangível ou não. O conselho e a própria comunidade pode auxiliar os pesquisadores que vão exercer algum tipo de pesquisas nessas áreas. Então, para a gente, o grande desafio, e aí eu acho que é uma opinião bastante particular minha, e que eu acho que muitos de vocês podem compartilhar, é que existe uma briga política, ideológica sobre as unidades, né? As unidades elas não podem ser mais vistas como elefantes brancos, locais que geram pobreza para as comunidades do entorno. A gente tem que girar essa chavinha. E girar essa chavinha significa aumentando a participação social e gerando renda para as comunidades locais e para as comunidades regionais com a criação de unidade de conservação. Então, acho que só por meio da participação social, e ela vai desde os conselhos, das parcerias, das concessões, das autorizações, da pesquisa científica, que a gente vai trazer a sociedade como um todo em benefício das unidades de conservação e em benefício da criação das unidades de conservação. A gente tem visto muita oposição para criar novas unidades, né? E eu acho que isso a gente vai mudar se a gente conseguir dar maior amplitude à participação social dentro dessa temática do meio ambiente e no que se refere às unidades de conservação, botando para dentro, tanto do ponto de vista de oportunidade de geração de renda, como do ponto de vista de decisão, de olhar para frente, de colocar diretivas que todos concordem, que a gente vai conseguir mudar esse jogo. Então, essa é a maneira de enxergar o quesito participação social e unidade de conservação. Rodrigo, muito obrigada. Nós verificamos uma gama de possibilidades para explicitar, então, essa relação entre sociedade e natureza e para explicitar o quão dependente nós somos, nossa vida da natureza e dos serviços ecossistêmicos, né? Eu acho que esse é o debate de fundo que perpassa por todas as falas e por tudo que nós estamos discutindo. A gente tem aqui várias inscrições, temos duas inscrições de solicitação de uso da palavra. Eu gostaria de passar primeiro para o Rodrigo Vitor
E, Natália, se você já quiser deixar separada a próxima pergunta para a gente estar entrando ou do chat ou do Facebook na sequência. Rodrigo, está com a gente? Sim. Obrigado, Elaine. Eu queria parabenizar efusivamente o Felipe e o Janes pelas apresentações, pelas reflexões, né? Essa temática do Dia da Árvore, ela se mistura com a minha própria história de vida e com a minha infância, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente não tinha dia da biodiversidade, nem dia do meio ambiente, nem dia da água, nem dia da Mata Atlântica, ou se tinha, não eram datas famosas e populares, né? O que tinha era o Dia da Árvore, né? As escolas se mobilizavam em torno do Dia da Árvore, a gente era chamado para fazer plantio no Dia da Árvore. O Dia da Árvore era o dia do meio ambiente, aí, durante muito tempo, pelo menos naquilo que pessoalmente eu testemunhei, né? E, inclusive, o próprio Instituto Florestal fazia festas, organizava festas muito grandes, né? Que até ao contrário de 1902 tinha muita comida e bebida, além dos discursos. Agora, uma coisa que sempre me deixou curioso é o impacto do Dia da Árvore em outros estados. Eu queria saber se o Felipe ou o Janes, eles têm alguma informação sobre se esse dia realmente foi um dia que pegou no restante do Brasil, assim como pegou no estado de São Paulo, onde essa data sempre foi muito simbólica. Janes, Felipe? Eu posso comentar aqui, mas tenho certeza que a Natália também tem comentário aí para fazer sobre isso, porque ela sabe, acho que até os processos históricos aí, os momentos históricos um pouco mais. Bom, falando, Rodrigo, acho que foi uma crescente. Aqui em São Paulo, né, por exemplo, tem esse livro aqui que é super bacana, que foi organizado pela, vamos dizer, a Secretaria de Educação da 1917. Ele fala que os professores, nessa época, eles queriam fazer atividades sobre o Dia das Árvores, né, a Festa das Árvores. Nessa época também começa a Festa das Aves, e os professores queriam fazer atividades da Festa das Árvores. E aí eles organizaram uma coletânea de poesias para ser lida nas escolas. Então, esse livro aqui ele tem uma série de poesias que falam sobre as árvores, né? Bom, falando um pouco do que você comentou, em 1928, São Paulo institui no então Departamento de Instrução Pública, né, uma comemoração anual do Dia das Árvores. Depois, em 1932, a Festa das Árvores e dos Animais. Aí, até relacionado, ele tinha duas datas, né? Em 15 de abril e em 15 de setembro, que estava relacionado à época de abertura e encerramento de temporada de caça, então até meio contraditório, né? No primeiro Código Florestal, em 1934, né, na época do Getúlio Vargas, se institui a Festa das Árvores em todo o território nacional. Em 1930, só que daí, quando se institui o Código Florestal, ele demora um tempo até ser aplicado aqui em São Paulo, né, até ter autorização para que o próprio Serviço Florestal possa aplicar o código aqui. Então, em 36, o governador ele institui a Festa dos Animais e das Árvores, aqui aí já havia dia 21 de setembro, aqui em São Paulo. E em 39 tem uma grande festa no Jardim Botânico. Até eles plantaram uma árvore para cada estado, com uma estrofe super bacana. Eu tenho aqui esse material também, bem interessante. Então, e aí o Serviço Florestal também já está celebrando a Festa das Árvores, né? A gente já tem o Museu Florestal, né, realizando aí. Em 56, em São Paulo, reforça o Dia da Árvore, mas a gente tem o que
um dos livros aqui que eu consultei fala que era muito centrado no Rio de Janeiro, porque era onde estava a capital, né? Então, o próprio com o Código Florestal Federal ficou muito concentrado lá. A gente tem alguns lugares que comemoram, né? E aí a Natália pode falar um pouco. A gente tem encontrado, inclusive, em outras datas. É até interessante esse mosaico, né? Em 65, se institui a Semana das Árvores e a Festa Anual das Árvores aqui na época do segundo Código Florestal, né? Então, isso é um pouco do que eu sei. Agora, a Natália e o Janes aí podem comentar, tá? Eu acho que a sua resposta foi boa. Eu dei aqui no Google, tem bastante festas das árvores aí por aí. Mas a sua resposta eu acho que foi excelente. Então, agora sim, né? Então, na verdade, é uma pesquisa que merece ser feita, né, com mais cuidado, carinho. O que eu percebi, né, até para a gente, porque qual que era a nossa proposta quando a gente veio resgatar essa festa e tal? É da gente criar uma campanha, uma rede para que as instituições, de forma descentralizada e autônoma, fizessem celebrações simultâneas. É o que está acontecendo hoje na Semana do Meio Ambiente com as instituições da própria Secretaria, por exemplo, né? E nessas pesquisas, para entender um pouco se isso estava acontecendo, a gente viu que, por exemplo, o Ceará é um estado que comemora com bastante intensidade, todas as unidades de conservação deles fazem programações, eles articulam, pelo que dá para entender, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente, e lá é comemorado em março, né, por conta das peculiaridades climáticas da região. Em relação à comida durante a festa, a Lélia fez um comentário também pelo Facebook, Lélia Marino, que também já trabalhou no sistema ambiental, na fundação do Instituto, hoje ela é membro do Ministério Público, falou que na década de 60 e 70 sempre tinha lanche também, viu, Fê? E também em relação a esse boletim aqui, né, é um boletim da revista Amigos da Flora Brasílica, na década de 30, teve também um outro movimento muito capitaneado pela essa Associação de Amigos da Flora Brasílica e pelo Conselho Florestal para resgatar a Festa das Árvores, e foi feita uma grande festa no Jardim Botânico, né? E o Felipe Oliveira, que ele está até inscrito para falar, ele é um pesquisador que está estudando o Conselho Florestal, pelo que está relatado aqui pelo Rene, né, nessa revista dos Amigos, em 39, a festa foi financiada pelo Conselho Florestal. Então, eu já queria até aproveitar aí a deixa. Antes, só queria também falar da participação da Maria José Soares, que é uma parceira nessa festa, ela está participando pelo Facebook, o Dalmo, que também já trabalhou aqui no Instituto, no museu, está acompanhando a gente, e quem eu não consegui ver e mencionar, sinto-se também agradecido aí pela participação. Aí, se o Felipe puder, agora o Felipe Oliveira participar com a gente. Natália, vou só aproveitar aqui que nessa festa de 39, que foi capitaneada pelo outro grande conservacionista de São Paulo, fundador do Instituto de Botânica, né, o Frederico Carlos Rene, a árvore de São Paulo foi uma perobeira, né? E aí eles tinham a estrofe da árvore foi: sou a rija perobeira, sou forte como gigante, e marcarei altaneira a capital bandeirante. Natália, nós temos alguma outra pergunta do Facebook ou do chat para você estar trazendo? Então, sim, só antes, acho que o Felipe já está preparado, né? Preparado, ok? Isso. Na verdade, não é nem pergunta. A Helena, né, só agradeceu a resposta, né, do Felipe e do Janes. Ela falou: agradeço aos palestrantes pelas respostas. Também acredito na participação social como fundamental para a conservação ambiental. Acho que deve ir muito além dos conselhos. Inclusive, até sem querer, o próprio Rodrigo acabou complementando, né, essa fala aí da Helena. E é isso, eu acho que também a questão da cidadania do Brasil, ela é muito complexa, né, e é um longo caminho, né, como diz um grande autor sobre a cidadania, Zé Murilo de Carvalho, e isso reflete em como o nosso patrimônio, às vezes, ele enfim, degradado e tem pouca mobilização popular, né, e pouca
atuação. Mas é isso, eu queria agradecer mais uma vez. Por enquanto é isso que a gente tem pelo Facebook e passar a palavra para o Felipe. Olá, tudo bem, pessoal? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder participar. Eu estava aqui há 10 minutos, eu descobri que teria esse evento há 10 minutos atrás, antes de começar. Então, eu me vi na necessidade de poder contribuir com esse debate. Então, achei muito interessante. O Felipe eu não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou várias mensagens juntos, a Natália pessoalmente, que eu faço geralmente algumas viagens para São Paulo e tenho o prazer de poder estar ali no Museu Florestal. Eu fiquei com várias questões, várias dúvidas, que depois a gente vai tentando salientar, mas o tema ele é muito interessante para mim e eu explico por quê. Eu pesquiso, eu sou doutorando em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e também sou técnico, historiador do IFAM. Então, ao meu ver, é sempre muito interessante pensar a questão das florestas enquanto um patrimônio da nação, né? E eu pesquiso, particularmente no doutorado, um conselho, que é o Conselho Florestal Federal. O Conselho Florestal Federal foi uma instituição criada em 1934 pelo artigo 101 do Código Florestal Brasileiro, né? Do primeiro código, em 1934. E uma das atribuições centrais do Código era exatamente elaborar ou organizar a Festa das Árvores. Então, a Natália tinha até mencionado anteriormente que provavelmente o Conselho Florestal ficou responsável por fazer a Festa das Árvores. Isso era previsto em lei e eles recebiam uma grande parte dos recursos que o Conselho Florestal recebia era exatamente para desenvolver a Festa das Árvores, né? E eles vão fazer isso até os anos 60, né? Até o final dos anos 60, que é quando os conselhos eles passam a inexistir. No caso, o Conselho Florestal, ele era o nacional, né? Ele tinha sede no Rio de Janeiro, mas ele tinha algumas filiais, né? Eles não conseguiram implementar em todos os estados, pelo que eu tenho analisado até aqui. Mas dentre os mais importantes, São Paulo esteve com grande centralidade, Minas Gerais também, o Ceará também possuía, Piauí possuía, o Rio Grande do Sul também possuía uma sede, que o próprio Código de 34 ele previa a criação desses conselhos florestais estaduais a partir daquele ano, né? Então, alguns demoraram muito para poder ser implementados, como foi o caso de Sergipe, que só implementou em 1943. Outros chegaram a ser implementados rapidamente, em 1935, mas era meramente papel. E demorou um pouco mais de tempo para poder se consolidar, como foi o caso aqui do Espírito Santo. Então, assim, essa questão da Festa das Árvores era, antes de tudo, uma organização do Conselho Florestal. Porém, antes do Conselho Florestal, essa festa já vinha se procedendo. De fato, eu tenho observado que em 1902, como o Felipe apresentou belíssimamente, é a primeira, e ela serve como ela é uma caixa de ressonância para todas as outras. Sempre quando vai se ressaltar a festa das árvores, a importância da festa das árvores, faz-se uma menção especial a 1902, ao caso de Araras, né, como um ponto inicial para o Brasil. E isso muito se deve à participação do Coelho Neto. O Coelho Neto ele foi um propagandista que durou muito tempo. Ele tinha um acesso, principalmente na Câmara dos Deputados, ele atuou como deputado no ano de 1906 e fez várias palestras dentro da Câmara dos Deputados com esse sintoma. E aí eu fiquei observando a fala do Felipe e observei principalmente o quanto as instituições florestais elas são pouco observadas, né? Porque a gente tem poucos estudos que mencionam, não simplesmente só mencionam, mas dão uma liga, pensam a organização, a historicidade dessas agências. E essas agências elas são fundamentais para a gente interpretar as ideias ecológicas que vão se dando ao longo do século XX. Eu chamo a atenção em especial para o conselho que eu estudo, porque o conselho ele não existe estudos acerca dele. E também chama a atenção para um outro trabalho que era necessário também de ser feito, do Serviço Florestal do Brasil. O Serviço Florestal do Brasil, que é criado em 1921,
ele não tem estudos, e ele também é uma das instituições que passam, que atravessam esse século XX, desenvolvendo ações como, por exemplo, a Festa das Árvores. Então, tanto o serviço quanto o conselho levaram oradores oficiais. Era muito recorrente levar um orador oficial. E essas festas, elas tinham a centralidade no Rio de Janeiro por ser capital, embora outros estados também fizessem isso, e até mesmo a convite do Conselho Florestal Federal, que enviava geralmente um telegrama ordenando para que o interventor local ou o governador local, né, ele fizesse essas festas. Então, alguns dos oradores importantes que estavam, de certo modo, num capital, tinha um capital intelectual muito, muito relevante e que participaram da Festa das Árvores, vale lembrar. Roquete Pinto, Anísio Teixeira, Pedro Calmon, o Gustavo Barroso, a Heloísa Alberto Torres, esses são alguns dos nomes que foram oradores oficiais durante essa fase. Mas, como o Felipe falou, eu chego a ter uma certa impressão, não somente dessa questão da necessidade de a gente pensar os estudos sobre as instituições florestais, mas eu também vejo a importância da gente pensar esse impacto da Festa das Árvores para além de São Paulo e do Rio. Porque, de fato, Rio e São Paulo concentram essas festas. Mas teve um colega anterior, eu acho que foi o Rodrigo, né? Rodrigo Vitor, ele mencionou, olha, será que não tem em outros estados? Como é que se dava em outros estados? Né? Em Porto Alegre, por exemplo, uma das fontes que eu venho observando, que está presente no CPDOC, né? No Centro de Pesquisa e Documentação, aqui da FGV, no Rio, me dá uma dimensão de que em 1909 a cidade de Pelotas organizou. Mas isso daí, ao longo da Primeira República, essas medidas eram muito pontuais e muito, digamos, centralizada principalmente na agência de alguns indivíduos, do que propriamente na agência oficial. É a partir dos anos 30... e, sobretudo, no final dos anos 20, com o serviço florestal, que começa a se ter um investimento por parte do Estado para essas instituições e para a festa em si. Então, eu fiquei com várias inquietações, várias dúvidas e vários questionamentos, que realmente foi muito interessante e instigante essa análise que você vem trazendo. Por exemplo, dessa importância da formação cívico-pedagógica dessas festas. Não tem... uma das coisas que eu fui observando é que não tem uma festa em que os discursos, os longos discursos que valorizam a educação, não seja um alicerce central dentro dessa festa. Essa festa ela tem uma base, principalmente de formação para uma próxima geração. Era com a letra da lei, não bastava para eles, mas era preciso, antes de tudo, o livro, era preciso ensinar, né? Essa lógica do ensino era fundamental para esses intelectuais. E também, uma das outras coisas, também fazendo uma análise de discurso desse material, sobretudo dos oradores, que me chama muita atenção e que foi, inclusive, passado pelo Felipe durante essa análise, é a importância de uma literatura fúnebre nessas festas. Que a gente sempre lembra da festa como aquele aspecto comemorativo, digamos, feliz, né, do termo, mas esses discursos, eles por vezes falam do funesto, falam do calvário, dão uma dimensão um pouco, digamos assim, um pouco triste, para falar a verdade, de um certo pessimismo por parte desses intelectuais, se for pensar que as florestas estão sendo degradadas. É claro que ali também mora uma certa hipérbole desses assuntos, mas é algo interessante da gente observar que essas festas elas também traziam um teor funesto para o tema, né? E dessa noção de que está tudo, essas florestas estão todas perdidas, que é necessário restaurá-las, renová-las. Isso é uma tônica que vem permanecendo. Então, Felipe, muito obrigada por sua contribuição, Felipe. Eu acho que foram bastante adequadas as suas colocações, né? E ajudam a gente a refletir sobre
esse momento que a gente está vivendo e sobre essas ações que precisam ser implementadas para trazer maior consciência sobre a questão de conservação ambiental, para aumentar a mobilização em prol desse nosso meio ambiente. Enfim, é bastante oportuna, bastante necessária as suas colocações. Eu gostaria de passar, então, para os nossos convidados, se eles têm alguma colocação a respeito do que o Felipe trouxe para nós. Eu vou comentar só alguns pontos, acho que do Conselho Florestal Federal, né? De fato, aqui a gente fala, acho que pouquíssimo dele, porque quando a gente fala num conselho aqui de São Paulo, sempre vem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, de 1983, processo de reabertura política em São Paulo, comandado aí, chefiado pelo nosso também conservacionista aqui de São Paulo, Zé Pedro de Oliveira Costa. Mas em 1935 foi fundado o Conselho Florestal do Estado de São Paulo, que talvez seja o primeiro órgão, a primeira instituição de participação para a gestão das florestas de São Paulo. A gente já tinha as câmaras municipais de agricultura, né? Mas esse especificamente, e ele teve uma atuação muito grande na criação de áreas protegidas aqui de São Paulo. Das primeiras reservas florestais, ele foi chefiado por Frederico Carlos Rene, teve participação de expertos da USP, né, da Sociedade de Agricultura, se não me engano, da Federação de Agricultura Brasileira. Então, ele teve uma participação muito ativa e é pouco falado. Então, faço as vozes aí do Felipe, que acho que a gente precisa estudar mais e compreender também parte dessa história. E aí um pouco do que ele falou, que o Serviço Florestal Federal organizava as festas das árvores, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, ó. Uma flâmula do Serviço Florestal Federal da década de 50, numa campanha de educação florestal, olha o castor aqui, que foi utilizada em esse material de divulgação. Eu tenho um chaveirinho aqui também, que eu comprei em sebo, né, em Mercado Livre, que fala um pouco dessa atuação dessas instituições, né? Então, acho que sim, a gente precisa olhar um pouco para como funciona esse conselho, e tenho certeza que sua pesquisa vai ser fundamental aqui para a gente também compreender um pouco mais. São Paulo teve um conselho muito ativo, ele tinha reuniões praticamente mensais, essas atas das reuniões estão disponibilizadas, né, em garimpagem é virtual, né, você precisa achar aí onde está esse material, mas elas estão disponíveis. Nessa época surgem os Amigos da Flora Brasílica, a primeira ONG ambientalista aqui de São Paulo, então tem alguma coisa bacana aí também para se olhar. Obrigado, Felipe, pela sua intervenção aí. Eu achei também no estante virtual um livro sobre o Serviço Florestal Federal, de 43 a 44. Então, estamos tentando recuperar um pouco desses elos que estão espalhados por aí. Eu espero que os dois, o Felipe e o Felipe, terminem logo a pesquisa, né? Que a gente fica com vontade de ler. Agora, é curioso ser um castor, né? Que é um animal exótico. Isso é interessante. E quando você mostrou aquela poesia, logo no início, ali, aquela fala de uma criança, tem um trechinho lá que ele fala: eu quero ver a neve. Então, achei engraçado isso. Isso também vale a pena pensar, né? Natália, temos mais alguma intervenção do chat ou do Facebook? Vocês estão me vendo? A gente tem só uma observação, quando a gente fala até de participação, que na cidade de Araras teve uma característica peculiar, que a Festa das Árvores acabou virando uma festa muito apropriada pela comunidade negra local, que é um dado histórico também passado até pela professora Cecília Machado, né, que ela é historiadora e museóloga, né, coordena o curso técnico de museologia. Isso é só para registrar como acho que em cada
local, comunidade também, que a festa ganhou uma tradição, ela também acabou tendo as características locais, né? Araras tinha grandes irmandades, fazendas, né? Uma fazenda de um homem, filho de uma mulher escravizada, né? E o senhor, que ele foi livre, e ele, quando ele virou senhor, né, da fazenda, ele aboliu imediatamente o trabalho e ele acolhia e até comprava a alforria de outros escravos na região de Araras, né? Só agora, para finalizar, o Helder comentou que quando estudava na Engenharia Florestal em Viçosa, era o Dia da Árvore, na verdade, era um evento da semana toda e muito envolvimento com a comunidade local também, não só dentro da universidade, né? Acho que é muito importante essa questão que o Felipe comentou dessa base para as próximas gerações. E teve alguns outros comentários aqui no chat também, né? O Rodrigo Vitor agradecendo os comentários dos convidados. E eu acho que é isso. Se por acaso falhou aí algum comentário, alguma pergunta, a gente sabe que essa conversa também poderia se estender, mas a gente tem que encerrar agora, né? E a gente segue pelo museu também. Quem quiser mandar outras perguntas através do Facebook, ao longo da semana, a gente encaminha para os convidados também. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu queria, só antes da gente passar a palavra para o encerramento, eu gostaria que vocês colocassem em sim quem já participou de mais de uma edição do nosso café virtual. Espera aí. Vamos fazer uma enquete aqui, quem participou de mais de um. Ele aparece do ladinho dos participantes, em cima. O verdinho, yes. Ok. Até agora, 5, 6. Nós tivemos a participação do Dirceu. O Dirceu, ele participou de todas as edições do Café Virtual. E numa mensagem ele falou que o nosso café virtual é um veículo de informação, né? E que ele estava bastante contente de participar porque ele conseguia se informar sobre vários assuntos. Então foi um feedback bastante interessante, a gente fica realmente muito feliz de tomar esse café com vocês, né? De discutir temas relacionados à ciência, ao meio ambiente e às áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. Nós vimos na apresentação do Felipe e nas falas da Natália as ações desenvolvidas pelo Museu Florestal no sentido de popularizar a ciência, popularizar o conhecimento, né, envolvendo crianças, envolvendo adultos, jovens, e são essas ações que fazem a diferença, que plantam aquela sementinha de árvores que vão crescer, de árvores que vão frutificar, e frutificar uma consciência melhor em relação ao nosso papel no mundo, né? Tivemos aqui 11 manifestações de pessoas que participaram em mais de um café. Eu acho que é um retorno bastante significativo. Obrigada por vocês estarem com a gente. Amanhã nós temos uma edição especial, Café Gourmet essa semana, gente. Lançamento do livro do João Batista Baitello, imperdível. O livro é belíssimo. A gente espera contar com todos vocês amanhã, nesse lançamento, às 14 horas, com a presença do nosso secretário. E a gente gostaria de chamar, então, o nosso vice-diretor, Eduardo Long, e também o diretor da Fundação Florestal, Rodrigo Levicovics, para a gente encerrar o nosso evento. Long, você está com a gente? Gente, se eu puder falar antes do Long, porque aí fica na casa o encerramento do evento da casa, né? Basicamente só agradecer aí o convite, né? Parabéns pela iniciativa. Não participei dos outros cafés virtuais, mas tenho olhado com muito interesse e muito bons olhos. Eu acho que muito incrível o que vocês estão fazendo. Nessa época de pandemia, é uma forma incrível de a gente trazer as questões ambientais e trazer cultura e informação para diversos tipos de pessoas, né? Então, muito parabéns mesmo pela iniciativa. Vou tentar acompanhar os outros cafés virtuais, não sei, a agenda está pesada, mas na medida do possível vou tentar acompanhar. Então, é basicamente isso, parabenizar de novo o Felipe.
e o professor Janes pela brilhante exposição, agradecer os elogios do Butti, e a gente está aqui à disposição para participar, para incentivar, estamos todos juntos aí a proteção da natureza, aí a gente é uma vocação, né? Muito mais do que um trabalho, é uma vocação, uma missão de vida, é assim que a gente encara nossa labuta aí do dia a dia, e eu tenho muito orgulho de ter participado e de conhecer vocês e ter em vocês verdadeiros parceiros para tudo que a gente está fazendo junto, e vamos ampliar ainda mais essas parcerias. Grande abraço, obrigado. Obrigada. Eduardo? Ele não está, Elaine. Bom, agradecemos então a presença, a participação de todos. Deixem agendado já para o café do dia 2 de julho, nós teremos a participação da Monja Coen em nosso café, então já divulguem a participação dela, se programem para assistir, acompanhem a programação semanal toda quinta-feira no site iflorestal.sp.gov.br, e também acompanhem as transmissões e a gravação no Facebook do Instituto Florestal e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Foi um grande prazer tomar esse café com vocês, e amanhã às 14 horas estamos aqui novamente. Os nossos convidados, Jânio Jorge, o Felipe, a Natália, que fez a mediação aqui junto, a nossa equipe, o Yuri, o Léo, a Leni, as meninas que trabalham nos convites, ao pessoal da secretaria que está nos ajudando com o suporte para a realização desse evento, e a todos vocês que participaram de mais uma edição do nosso café. Muito obrigado, uma boa noite, cuidem-se, e amanhã estamos aqui de novo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, Felipe. Obrigada. Tchau. Tchau, Fê. Valeu. Para quem ainda está ouvindo, amanhã tem o lançamento do livro do Baitello, daqui a pouquinho vai ter um webinar de Tirapina, e sábado a gente vai fazer a primeira vez a caminhada histórica remota e sem público. Vamos ver no que vai dar. Tchau, super, gente. Natália. Tamo junto. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, Ivan. Eu não quis fazer pergunta. Tinha pergunta para fazer, mas eu ia delongar muito. Eu quero dizer que eu fico muito agradecido pela sua ajuda ontem e hoje, naquela questão nossa funcionando. Mas parabéns, vocês estão de parabéns, porque foi muito bonito, foi muito criativo, né? Esses pesquisadores falar sobre a história, que a gente tem muita história para contar. Um beijão para você. Oi, Ivan, obrigado também da sua presença sempre constante. João Dark também, sempre com a gente. Hoje eu estou num lugar muito bom. O meu problema é sinal de internet lá na estação experimental. É terrível. De 2 horas em diante eu não tenho mais sinal. Então, me prejudica muito, né? Até para fazer levantamento. Mas eu venho aqui agora numa empresa, e eles são meus amigos, e eu fico aqui numa sala agora. Amanhã tem o do nosso amigo Baitello, eu vou estar presente. Ok? Obrigada, Ivan. Até amanhã, então. Inter. Tchau. Inter. Tchau.